Já estamos de volta com Hora Geral nessa segunda-feira. Bom dia para você que está acompanhando agora ou boa tarde para quem está na representação a partir das 4 horas da tarde. Estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado federal Walter Hiroshi. Deputado, prazer em recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado, Douglas. É muito bom estar aqui hoje em Santos com você, nesse programa que leva a informação para toda a nossa cidade de Santos e para a região. O deputado falou em região. O nosso sinal aqui pega toda a região metropolitana da Baixada Santista, de Peruíbe até Bertioga. E o que é interessante, que eu fiz questão de convidá-lo para o senhor participar aqui no Hora Geral, porque o senhor é um deputado federal do PSD, no segundo mandato, e está comandando uma frente parlamentar importantíssima. E quando a gente fala num deputado federal, eu sempre fui, não seria um crítico, eu sempre fiz uma observação, deputado, que a nossa representatividade na região é muito pequena. Hoje nós contamos com 3 parlamentares, o deputado Beto Mansur, o Protógenes e o Márcio França. Então, eu sinto que a nossa região deveria ter uma maior representatividade nas esferas da Assembleia e também na Câmara Federal. E a sua visita aqui é uma visita que o senhor procura sempre fazer em várias cidades, tanto no interior como também no litoral. Qual a importância de o senhor comandar uma frente parlamentar, que o senhor vai falar qual o tema dela, e envolver a população da nossa região metropolitana? Por favor. Olha, Douglas, a frente parlamentar ela nasceu em abril desse ano. Eu, quando participei de um evento do setor de distribuição de remédios, medicamentos, cosméticos, tomei o conhecimento de que se paga hoje 34% de imposto sobre remédios, que é uma taxa altíssima. Alguns produtos da cesta básica, como arroz, feijão, carne, leite, estão na faixa de 17%, 18%. Os medicamentos chegam a quase o dobro. Medicamento chega o dobro. E você vê que o remédio é um produto essencial para a nossa saúde, para a nossa vida. A pessoa toma remédio não porque ela quer, ela toma remédio porque ela precisa. E quem são as pessoas mais sacrificadas nesse ponto? As pessoas mais idosas, como nós falamos há pouco, e as pessoas mais pobres. E aqui em Santos existe uma população significativa de idosos. E também tem um outro aspecto, deputado, a longevidade vem aumentando cada vez mais. E essa longevidade, além da atividade física e de uma frequência na visita médica, tem os medicamentos que são fundamentais para que a pessoa possa sobreviver. E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes a pessoa recebe um salário mínimo, ela gasta tudo ou às vezes falta só em medicamento. Para você ter uma ideia, quando nós começamos esse movimento, visitamos vários estabelecimentos, conversamos com o setor, principalmente aquele que está no balcão atendendo o consumidor. O consumidor chega com uma prescrição de 3 remédios. Ele chega e muitas vezes não tem o dinheiro suficiente para comprar tudo. Qual que é a pergunta que ele faz? Qual desses daqui vai tirar a minha dor? É difícil. E muitas vezes ele compra aquele para resolver de forma paliativa a dor, mas deixa de comprar o remédio que vai efetivamente fazer o tratamento dele. Ele volta para o posto de saúde, volta para o hospital e encarece todo o sistema de saúde. Agora, deputado, o senhor, como um dos representantes da Câmara Federal, pode até explicar para os nossos telespectadores do Hora Geral. E existe aí a criação dos genéricos, até então, pelo ex-governador, ministro José Serra, por exemplo. Existe aí o remédio popular. O que a população vê é que existem grandes incentivos com relação a uma diminuição de alguns medicamentos de uso controlado. Mas não é 100%, isso é uma parte, né, dos medicamentos. Como que a população pode ajudar essa frente parlamentar? Olha, a população pode agora nos ajudar visitando as grandes redes de farmácias. Hoje tem a Abrafarma, que é uma associação que congrega essas grandes redes em nível nacional. Nós estamos buscando a coleta de assinaturas para que a população possa assinar, deixar o seu apoiamento, buscando o remédio mais barato com impostos mais baixos. Nós vamos fazer essa campanha em todas essas grandes redes. Essa campanha deverá seguir até o final do mês de novembro e no mês de dezembro nós iremos levar essas assinaturas, a nossa meta é coletar 10 milhões de assinaturas que serão auditadas, conferidas e serão levadas ao Congresso Nacional. Nós queremos fazer uma grande mobilização no Congresso
para mostrar não somente para a população, mas também para os parlamentares que lá estão, são 513 deputados, nem todos conhecem esse tema com profundidade, e nós precisamos sensibilizar esses parlamentares, porque existem vários projetos que estão tramitando, tanto na Câmara como no Senado, que diminuem o imposto do remédio. Um outro ponto importante, Douglas, o Estado do Paraná, em 2008, reduziu o ICMS de 18% para 12%. 18% para 12%. 6%, é um bom índice. Os governantes têm medo de diminuir a arrecadação. O que aconteceu no Paraná? Triplicou a arrecadação do remédio. Por quê? A pessoa mais pobre, que não tinha condições de comprar, passou a comprar remédio. E com isso, aumentou a arrecadação. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui em São Paulo é sensibilizar o governador de que, se ele puder reduzir essa carga, com certeza, a pessoa mais pobre, a pessoa mais idosa, poderá ter orçamento para continuar comprando o remédio que ele precisa. Agora, o senhor falou da Abrafarma, se não me engano. A população às vezes quer saber, poxa, mas como é que faz? Eu entro no site, eu imprimo uma folha, eu tento levantar aqui baixo assinado, entrego aonde, envio aonde, como que a população literalmente pode participar? Na prática, são essas grandes redes que a pessoa pode procurar. Na nossa mobilização, nós estamos fazendo lá no Facebook Remédios Sem Impostos. A pessoa pode entrar no nosso Facebook. facebook.com/remédios sem impostos. No plural, remédios sem impostos. E também a pessoa pode assinar uma petição, né, no Avaz, no Remédios Sem Impostos, e poder participar dessa campanha, podendo divulgar entre seus vizinhos, seus amigos, para que a gente possa fazer... O Avaz tem um trabalho muito grande nas redes sociais. Sem dúvida. Avaz com Z. Avaz, Remédios sem impostos, né? Excelente. Essa é uma forma de participar. O que eu às vezes cobro muito, deputado, é que a população, ela quer saber o que o parlamentar pode fazer por ela. Mas nós estamos num país democrático onde o deputado, o parlamentar, ele não consegue fazer sozinho se não tiver a participação da população. E o senhor está à frente, está comandando uma frente importantíssima que envolve toda a nossa nação por uma redução. Acredito que o senhor vai disputar aí com grandes laboratórios, inclusive, né? Na verdade, essa é uma tentativa da gente se aproximar da população, porque as pessoas hoje não se sentem representadas. A gente viu nessa mobilização do mês de junho, essa forma do povo dar o grito. A gente, com essa mobilização, tenta chegar perto das pessoas, tenta chegar próximo da população, numa demanda que é condizente com o que as pessoas estão esperando. É um remédio mais barato, uma possibilidade de comprar um remédio que ela não tem condições, porque não somente as margens dos laboratórios, mas principalmente o imposto é muito alto. O senhor falou dos medicamentos, mas o senhor tem uma ligação também com os cosméticos. Parece que a taxação chega a ser igual ou maior nos cosméticos. E aqui a gente tem um grande número de telespectadoras que se preocupam com a beleza, deputado. Douglas, eu já fui empresário do setor. Quando eu comecei há mais de 25 anos, eu fiquei assustado com a carga tributária do cosmético. Porque o cosmético, na época, era considerado um produto supérfluo. Supérfluo, exato. E a tributação, ela recaía como se fosse em bebida alcoólica, com produtos de uso supérfluo. Então, 77% era o IPI, 25% era o ICMS. Era muito difícil você trabalhar num setor com muita carga tributária. Ao longo desses 25 anos, nós conseguimos reduzir gradativamente, principalmente o IPI, numa negociação séria com o governo. Hoje, para você ver, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cosméticos do mundo. Nós só perdemos para o Japão e para os Estados Unidos. Daqui a pouco vamos superar o Japão. Imagina quando a população tiver renda para poder consumir o produto de valor agregado. Hoje as pessoas compram produtos baratos. Aqueles que têm mais condições compram perfumes caros compram... mas você vê, você sai na rua hoje, você precisa de um protetor solar, né? Na maquiagem tem protetor solar. Então, é importante até como proteção à saúde. Uma prevenção até do câncer de pele, por exemplo, né? A gente não pode pensar que a supérfluo é um protetor, sendo que ele acaba prevenindo até um câncer de pele. Agora, deputado, os nossos telespectadores podem fazer perguntas no 3041-6777. Aproveitar aqui a presença do deputado Walter Hiroshi, do PSD.
Vamos falar um pouco mais da Câmara Federal. Quando que vai ser o recesso? Como é que estão os trabalhos? Algum assunto, alguma proposta importante vai ser debatida até o final desse ano, deputado? Nós estamos agora no meio da discussão do orçamento impositivo, né, das emendas parlamentares, que é um projeto importante, independente de você ser deputado de oposição ou de governo, da base do governo, você terá condições de indicar aquelas emendas e que o governo terá a necessidade de empenhar e pagar. Hoje em dia tem aquela situação do toma lá da cá, que é horrível isso, né? Quem é da base do governo, enfim, faz aquelas negociações para poder receber esses recursos e a oposição muitas vezes não recebe quase nada. Então, a gente poder aprovar a emenda impositiva colocando 50% para a saúde é um critério que eu acho interessante e importante. Nós estamos agora finalizando a discussão na Comissão também Mista de Orçamentos, do Orçamento 2014, e o recesso parlamentar deverá acontecer logo após a votação do orçamento, que deverá acontecer um pouco antes do Natal. Então, o mês de janeiro geralmente é o mês de recesso, mas é um mês que nós, parlamentares, aproveitamos muitas vezes depois do período de festas para visitar as nossas bases, estar próximo do eleitor. O que o deputado falou é fundamental. O que as pessoas não entendem ainda, eles pensam assim, que o recesso parlamentar significa férias do parlamentar. E não é isso. Até porque o senhor é um representante da Câmara Federal, mas o senhor tem a sua base. E aí, justamente, acredito que o senhor é muito cobrado. Né? Poxa, quando vai voltar, depois que foi eleito, só está em Brasília, sumiu, caramba, esqueceu dos amigos. A gente ouve muito isso, né? Agora, o trabalho, para quem se propõe a trabalhar no parlamento, é um trabalho gratificante, sim, mas é um trabalho sem limites, porque são audiências públicas, são comissões, são as sessões, é a população. Então, tudo isso demanda tempo, né? E é importante que a população conheça a função do parlamentar para que ela possa observar a atuação do parlamentar. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Durante a semana nós estamos em Brasília fazendo as votações, discutindo, debatendo. São muitos assuntos. Agora nós vamos ter essa semana o assunto do marco civil da internet, que é um tema que está pegando foi muito manchete forte, de jornais semana passada. Vários temas, a questão da neutralidade, várias questões sendo debatidas. E durante sexta, sábado e domingo, nós estamos praticamente no interior, aqui em São Paulo, na capital. Hoje nós vamos fazer essa agenda aqui na região do litoral para divulgar a nossa frente, não só nos jornais, nas redes de televisão, como também junto à Câmara dos Vereadores, porque o vereador é a pessoa mais próxima da população. Ele que está lá na linha de frente, dia a dia está conversando com o cidadão, sendo cobrado, assim como nós. Então, a nossa relação com o vereador é muito importante, né? Então, esse trabalho é fundamental, Douglas. Deputado, eu não posso deixar de provocar algumas questões políticas, né? O deputado Walter Rocha é deputado federal pelo PSD. Essa briga que as manchetes dos jornais, inclusive, apresentam hoje entre o Haddad e o Kassab, por causa do escândalo dos auditores na prefeitura, o senhor acha que isso pode prejudicar o Kassab, pode prejudicar o PSD? Qual a sua análise como parlamentar do PSD? O ex-prefeito Gilberto Kassab foi um prefeito que enfrentou vários desafios. Uma cidade de 11 milhões de habitantes não é uma cidade fácil de ser administrada. Ele foi responsável por vários projetos de sucesso como Cidade Limpa. Agora, todos nós sabemos que na gestão pública, na máquina pública, existe infelizmente essa corrupção que não é de agora, provavelmente vem de várias outras gestões. É um câncer que está lá. O prefeito Haddad, de forma correta, continuou o trabalho que foi iniciado pelo ex-prefeito Kassab na investigação desse caso. A única coisa que nós ficamos chateados é que o prefeito Haddad não reconheceu isso. Ele quis tentar, na verdade, talvez tirar um dividendo político, mostrando que ele foi quem colocou para valer essa investigação. Será que até uma forma para esconder o aumento do IPTU, deputado? Foi engraçado, porque houve uma revolta muito grande da população, principalmente da classe média de São Paulo, pelo aumento do IPTU que foi votado na calada da noite, de uma hora para outra. O nosso partido, PSD, se posicionou contra, votou contra
e foi de encontro com o anseio da população. No momento seguinte, veio à tona essa questão como se fosse uma cortina de fumaça. Mas agora nós estamos vendo também que vereadores do PT estão envolvidos nessa situação, tanto como outros vereadores da base dele. Então, essa questão política é complicada, a gente sabe que a população fica meio que atônita, porque todo dia nos jornais aparecem situações como essa. E o que é triste é que são essas notícias acabam ganhando destaque nos jornais e as boas notícias, elas acabam não tendo esses destaques. Porque o Brasil não é só a corrupção. O senhor que está em Brasília, o senhor convive com 512 parlamentares e sabe muito bem que ali tudo que acontece em Brasília acaba tendo uma repercussão em todo o país. Ainda aproveitando a sua visita aqui no Hora Geral, deputado, e com relação ao posicionamento do PSD, vai apoiar a reeleição da presidente Dilma, não vai apoiar, já tem uma definição ou ainda é cedo para a gente discutir esse assunto do posicionamento do PSD, deputado? Acho um pouco cedo, na eleição ano que vem, as convenções acontecem em junho, mas a tendência que nós estamos sentindo até agora da grande parte dos parlamentares e dos diretórios partidários pelos estados é de que existe uma convergência em torno da presidenta Dilma. Essa decisão vai ser tomada no ano que vem, não vai ser tomada agora. No estado de São Paulo, a nossa vontade é ter candidatura própria a governo. Kassab é um dos nomes que está sendo colocado, é o nome hoje colocado, e a gente acredita que o que ele está sofrendo de ataques de todos os lados é ele justamente... Ele sairia candidato a governo de São Paulo? Sairá candidato a governo, ele é o nosso candidato a governo hoje, colocado, e tem condições competitivas de poder participar desse trabalho, e vai ser importante para o nosso partido demonstrar o nosso programa, demonstrar a nossa cara, né? Disputar uma eleição, fortalecer a nossa bancada. Hoje nós somos uma bancada grande, tanto no âmbito federal, na Câmara dos Deputados, como também no Estado de São Paulo, somos hoje em 7 deputados federais. Agora, é um quadro interessante, deputado, por mais que o senhor ache que ainda é cedo, vamos pintar aqui um cenário. Vamos por segundo turno em São Paulo. Vai o Alckmin e do outro lado vai que seja o Kassab. Como seria esse resultado? O senhor acredita que o Kassab teria o apoio do Paulo Scaff, teria o apoio do Padilha, por exemplo, num segundo turno, num suposto segundo turno em São Paulo? É bem provável. Eu acredito que o Kassab, se ele tiver condições de ir para o segundo turno, teria grandes chances de ganhar a eleição. É por isso que tudo isso está acontecendo hoje. Está incomodando, é isso? Está incomodando. Está incomodando bastante, tenho certeza. Deputado Walter Hiroshi, do PSD, aqui no Hora Geral. Deputado, tem pergunta chegando. O Flávio Reis faz a seguinte pergunta. Além de fazer um projeto para diminuir os impostos de remédios, a Câmara tem algo em vista para que não falte mais remédios nas unidades de saúde? Excelente, porque existem muitos registros aqui na região de falta de medicamento nas policlínicas ou unidades básicas de saúde. O difícil é que a conta sobra sempre para o prefeito. E quando a conta sobra para o prefeito de uma cidade pequena, coitado desse prefeito, que tem visto os seus recursos do FMI cada vez menores e com dificuldade de fazer a gestão da saúde. A nossa luta lá no Congresso Nacional tem sido para efetivamente colocar recursos na saúde. 10% do orçamento na saúde. Esse seria o ideal. Tem problema de gestão? Tem problema de gestão. Mas precisa de recurso. Esses recursos são necessários. Qualquer governante, pequena prefeitura, que queira ter a saúde em dia, ele tem que colocar pelo menos 20% a 25% do seu orçamento na saúde. Infelizmente, os municípios não têm conseguido fazer essa gestão da forma adequada, porque o governo federal fica com 60% de tudo que é arrecadado. O município fica com 12%. Como um pequeno prefeito consegue dar atenção adequada e necessária para a saúde? É por isso que falta remédio, falta equipamento, falta médico, falta tudo. E o senhor sabe, deputado, nós temos uma realidade triste até então, porque nós temos aqui em Santos o Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital do Estado, e acaba atendendo todo o litoral sul, inclusive o Vale do Ribeira. Se o deputado vier aqui no Guilherme Álvaro, que fica aqui ao lado da nossa emissora,
por volta das 5 da manhã, o senhor vai ver carros oficiais de Cajati, Eldorado, Ilha Comprida, Cananéia, Jacupiranga, trazendo essas pessoas de carro oficial para tratamento aqui. Então, aonde está localizado o problema do atendimento? Santos. Por quê? Porque ela que atende mais ou que tem a demanda maior. Só que se nós formos levantar, as pessoas não são de Santos, a maioria são de outros municípios. Então, há necessidade de um crescimento do Litoral Sul ou até no Vale do Ribeira, que envolve mais de 20 cidades. Acredito que o senhor tenha conhecimento dessa situação. Sim, eu tenho acompanhado, inclusive trabalho no Vale do Ribeira. Lá no Vale do Ribeira, a cidade de Pariquera-Açu tem um hospital regional. Ali vai se tornar um grande polo de atendimento da região. E esse efeito acontece aqui em Santos, porque Santos é a principal cidade do litoral. Então, o efeito vem para cá também, né? Tem que se resolver esse problema de uma hora de vez. E o governo, eu acredito que só depois dessa próxima eleição é que efetivamente vai tomar uma medida concreta. Nós estamos esperando que isso aconteça. E aproveitar também da população cobrar dos postulantes aos cargos, né, que estarão se apresentando, porque também não adianta só a gente ouvir, votar e esperar. Tem que ter essa participação da população. Douglas, eu coloco mais de 50% dos meus recursos de emenda parlamentar para a saúde. E aí, principalmente para Santas Casas, que fazem um trabalho maravilhoso. Infelizmente, muitas delas estão fechando as portas, porque elas dependem do SUS, dependem dos recursos federais. E esses recursos estão escassos, porque a tabela do SUS está desatualizada há muito tempo. E nós não estamos sentindo que o governo vai tomar uma atitude com relação a esse reajuste da tabela. Agora, algumas outras situações foram feitas. Um refinanciamento pelo BNDES, da dívida, perdão da dívida, anistia de tributos federais, nós votamos uma MP recentemente. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, mas o reajuste da tabela do SUS, que é o principal meio de sobrevivência das Santas Casas, ainda não foi tomada. E a gente pede que a população também fique nisso. Agora, deputado, não é questão de vocês pressionarem o governo federal, porque a informação que eu tenho é que o atual ministro da Saúde é candidato ao governo de São Paulo, né? Eu sei que às vezes não depende só do ministro, e sim da caneta da presidente. Existe alguma pressão? O senhor já teve a oportunidade de conversar com a presidente Dilma? Não sei se a bancada do PSD já teve essa oportunidade, até para explicar que 50% das suas emendas foi para a saúde, é um dado que o senhor deveria dividir com a presidente Dilma. Não sei se isso já ocorreu. Nós temos atuado em Brasília através das frentes parlamentares. Eu atuo na Frente Parlamentar das Santas Casas, coordeno no Estado de São Paulo esse trabalho juntamente com a orientação do nosso presidente, deputado Antônio Brito, que é um grande líder lá em Brasília, e na Frente da Saúde, que é coordenada por um deputado do Rio Grande do Sul, muito atuante também. São 2 parlamentares do PMDB. O PMDB é um partido muito ligado ao governo. O vice-presidente é do PMDB? Vice-presidente do PMDB. Esses 2 parlamentares são do PMDB. E nós estamos sempre fazendo pressões, convocando ministros, fazendo reuniões, para que esse debate venha a público, para que esse debate esteja próximo à presidenta Dilma. Isso é importante. Deputado, eu vou chamar o intervalo, mas na sequência tem mais perguntas pelo 3041-6777. Deputado Walter Hiroshi, do PSD, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Eu volto já.